Você já deve ter ouvido falar que a Previdência dos brasileiros deixa o país no vermelho, com um déficit de bilhões nas contas públicas e que, por isso, o governo quer mudar a idade mínima em que a pessoa pode se aposentar. Mas talvez você não saiba que tem gente que não concorda com essa ideia e que garante que a Previdência tem dinheiro de sobra. Não há nada de errado com a Previdência, né? O que está errado é o modelo econômico do governo. Querem botar a mão no bolso do trabalhador, pegar essa fatia riquíssima da Seguridade para enriquecer mais ainda o sistema privado de previdência. Não dá para a mídia continuar repetindo esse discurso de déficit. Estudiosos criticam a forma como o governo gasta o dinheiro do orçamento, mais com pagamento de juros e menos com hospitais, escolas e o bem-estar do cidadão. Na Comissão de Direitos Humanos do Senado, eles falam sobre ajuste fiscal e dívida pública e como tudo isso tem a ver com a sua aposentadoria. Você vai finalmente entender o que envolve o debate sobre a reforma previdenciária. Veja agora no Em Discussão. E me preocupei com o discurso da presidenta aqui no parlamento. Não estou fazendo crítica pessoal a ninguém, muito menos a presidenta. Mas quem viu o pronunciamento da presidenta viu que o enfoque foi muito na reforma da Previdência. E uma reforma da Previdência que nós fizemos há 3 meses atrás, quando aprovamos a Fórmula 85-95, ainda a contragosto de muita gente, mas achamos que era uma saída intermediária. Agora vem uma que todo mundo sabe que será muito mais pesada. E é importante que os servidores públicos que estejam aqui, pode ter certeza como 2 e 2 são 4. O servidor público não escapa dessa reforma. Não escapa, não pense que é só do regime geral. Se estão pensando em passar para 65 todo ano, todos, como é que não vão passar também os servidores? Então, os servidores acabou também a 55, 60 anos, que é hoje com o direito de se aposentar. Vai todo mundo para 65. Então, as mulheres vão trabalhar no mínimo 10 anos a mais. A reforma da Previdência, como antecipou há pouco o senador Paim, é tomada como a mais urgente das reestruturações. Tem sido divulgado que a Previdência em 2015 passou por um déficit de 85 bilhões de reais aproximadamente, né? E é em cima desse suposto déficit que o governo pretende trabalhar, criando a CPMF, reeditando a DRU, unificando os sistemas, né, unificando as regras que passaram a ser as mesmas para homens e mulheres, para trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais, para o setor público e o setor privado. Estão no ar essas propostas, né? Vai ter também o estabelecimento de uma idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição, e aqui eu queria fazer uma ressalva. A gente tem ouvido muito que a nossa Previdência não tem uma idade mínima. Não é verdade, nós temos uma idade mínima, né? A nossa idade mínima da aposentadoria por idade é de 65 anos para os homens, 60 para as mulheres. O que nós não temos é a idade mínima da aposentadoria por tempo de contribuição. E tudo parece assim, indicar que como se nós tivéssemos um sistema altamente benevolente que não tem idade mínima de uma maneira geral, né? Tem se falado muito também na desvinculação do salário mínimo do piso previdenciário, que eu acho que essa é a medida mais grave de todas, né? Tem se comentado muito isso. O governo também tem sido um pouco tolerante com o acúmulo de benefícios, né? Acumular pensões com aposentadorias provavelmente vai ser alvo desse debate, né? E o governo pretende uma regra de transição aí de 20 a 30 anos para que essas medidas sejam implementadas. Mas até isso está sendo questionado. Quer dizer, já há economistas dizendo que tem que ser de, no máximo, 15 anos. Enfim, a justificativa oficial para se fazer a reforma da Previdência é o fato de que nós temos uma transição demográfica, um envelhecimento da população, porque a expectativa de vida fica cada vez mais longa, e a baixa taxa de natalidade da população brasileira. Isso faria com que, no futuro, nós atingíssemos gastos excepcionalmente altos, que quebraria o sistema previdenciário público, né? E aí o governo assume um senso, né? Se comporta com um senso de responsabilidade enorme com relação à Previdência, que eu
julgo desproporcional à responsabilidade que ele tem tido com o futuro da educação, da segurança, da saúde, do saneamento básico, né? Essa reforma da Previdência que está sendo anunciada, ela vai atacar brutalmente as mulheres. Porque aumentar, no caso do Serviço Público Federal, como o Paim está sinalizando, a possibilidade de 55 anos para 65 anos, aumentar em 10 anos a idade para se aposentar no Serviço Público Federal. As mulheres na esfera privada, na iniciativa privada, aumentar de 60 para 65 anos. O Estado está ignorando toda uma conjuntura em que a mulher ela tem dupla, tripla jornada de trabalho. Onde discute idade mínima de aposentadoria, quem é prejudicado? É o trabalhador que começa a trabalhar aos 16 anos, muitos começam muito antes. Eu comecei a trabalhar quando fui oriundo, meu pai era da lavoura, comecei a trabalhar com 7 anos, na lavoura junto com meu pai. Agora, quantas pessoas trabalham novo, estão estudando e trabalhando na roça nesse sentido? Agora, o filho da classe média alta, filho do rico, o que ele faz? Ele faz sua universidade, ele faz a sua especialização, faz seu doutorado, faz o seu mestrado, e depois começa a trabalhar aos 28, 30 anos, muitas vezes. Então, para esse, ele pode se aposentar por idade. Agora, os trabalhadores começam lá com 16 anos para ajudar no sustento da família, para ajudar, porque ele é arrimo de família. Esse vai ser o prejudicado. Então, não podemos, em hipótese alguma, aceitar que seja colocada idade mínima na Previdência Social. Nessa situação que está sendo posta agora de se acabar de vez com a aposentadoria por tempo de contribuição. Nós temos 17% dos beneficiários atuais aposentados, ou beneficiários do INSS do regime geral, são 5,4 milhões, que são aposentados por tempo de contribuição. Sempre falo sobre a Previdência Rural. A Previdência Rural é assistência social, é seguridade social. Foi incluída na Constituição de 88. E é justo, porque quantas pessoas trabalham na roça para poder produzir os alimentos para nós que vivemos na cidade. Então, é justo e é um contrassenso querer igualar, fazer o setor rural o mesmo segmento. Ganha hegemonia o discurso alarmista sobre o envelhecimento populacional. Não é possível escolher uma perspectiva sempre catastrofista para avaliar essa transição demográfica, congelando o futuro numa imagem totalmente alarmista. Há outros ângulos a serem analisados e eu queria colocar exatamente isso aqui. Em primeiro lugar, o envelhecimento da população vai implicar numa queda do gasto com a educação das crianças e dos jovens entre 0 e 17 anos de idade, certo? Isso vai significar uma sobra orçamentária aí nos gastos com a educação. A segunda perspectiva que a gente tem que encarar é que a transição demográfica vai implicar num crescimento da força de trabalho feminina. Isso vai significar que a política macroeconômica deve mirar o pleno emprego, deve mirar a redução da informalidade, a redução da precariedade do trabalho feminino e, sobretudo, mirar na redução da discriminação contra as mulheres que existe no mercado de trabalho, inclusive no que diz respeito aos patamares salariais das mulheres. No que diz respeito à grande preocupação, que é o setor de saúde e de previdência, certamente esses gastos vão subir. A população mais idosa, os gastos com urgência e emergência serão maiores, aqueles relacionados com as doenças crônicas também vão se elevar e o gasto com previdência, lógico, também se elevará. Mas eu vejo aí um pessimismo seguramente exagerado quanto ao impacto desses gastos com saúde e previdência. Por quê? Porque, como economista, nós sabemos que os gastos que são realizados com previdência e com saúde são transferências de renda que saem do Estado e vão para famílias que estão extremamente necessitadas. Normalmente são famílias de baixa renda, como é o caso dos gastos previdenciários, em que mais de 70% dos benefícios estão localizados em um salário mínimo. São pessoas que, ao receber esse benefício, vão imediatamente gastá-lo com alimentação, medicamentos, transportes, vestuário. Esse gasto vai ser diretamente injetado na economia, vai aumentar o consumo das famílias. Esse consumo das famílias vai provocar um estímulo à produção. Esse estímulo da produção vai significar novos postos de trabalho,
ativação na economia e, portanto, maior renda, né? E a maior renda implicará em maior capacidade de arrecadação. Essa arrecadação maior, por sua vez, será capaz de cobrir o aumento dos gastos. Então, eu não sou capaz de acreditar, né, que no futuro nós teremos uma queda tão brutal das receitas da Previdência, ao ponto de justificar uma reforma draconiana hoje, em 2016. Veja no próximo bloco o que a redução nos impostos das empresas tem a ver com a sua aposentadoria. O governo diz que tem um déficit de 85 bilhões na Previdência, mas tem uma desoneração, faz uma desoneração de 282 bilhões. Há uma inconsistência aí.